Já faz um tempinho que eu tinha feito um vídeo de Nagatoro bem antes mesmo de ter saído o anime. E finalmente a adaptação já existe e já foi concluída também há algum tempinho. Mas ao invés de discutir sobre todos os tipos de comentários controversos e aquela coisa do desculpem-me, eu realmente tenho muito medo de que o YouTube me desmonetize. Acho que seria bacana comentar exclusivamente sobre a história do anime, ignorando qualquer uma dessas insinuações polemistas. E assistir essa temporada de Nagatoro me fez pensar como é uma série completamente esquecível e descartável, se não fosse pelos detalhes irrelevantes que cativam o público. Ok, eu prometo, eu vou tentar não ser rude. Acho que até mesmo quem não assistiu já sabe e o título basicamente entrega tudo, mas Don't Toy With Me, Miss Nagatoro centra-se na vida de Naoto, vulgo senpai, que conhece uma novata chamada Nagatoro, a qual dedica cada dia de sua vida a infernizar o pobre rapaz e assim sendo desenrolada uma comédia romântica em cima dessa implicância. É uma premissa básica, mas que no primeiro episódio me deu a impressão de haver o potencial de uma história bem escrita com alguns pequenos elementos sutis, porém que é automaticamente frustrada porque eu li o mangá e eu sei que não é o que acontece. Digo, é uma garota valentona que não consegue demonstrar um mínimo de gentileza colocada junto a um garoto introvertido que se julga incapaz de qualquer coisa que não seja desenhar e ambos têm que aprender a corrigir suas falhas. É o potencial de um bom enredo, porém que não acontece da forma que deveria conforme assistimos os episódios. E eu sei que você vai querer me lembrar de momentos nos episódios seguintes, como a Nagatoro provocando o senpai para encorajá-lo a continuar a caminhada, mas são ocasiões camufladas por um monte de elementos defeituosos no resto de toda a série, e ainda por cima, ocasiões em que faltava um toque de escrita decente. Ao final do episódio 1, Senpai explica como lidava com os agressores quando mais novo. Calado, por isso sem nem mesmo se lembrar dos seus rostos. Diferente da Nagatoro, dando a entender que ela não era como aqueles caras e agia daquele jeito, não com intenções cruéis. Eu acreditaria totalmente nessa ideia se a Nagatoro não fizesse uma cara de psicopata, se o senpai não chorasse e se não fosse uma brincadeira pesada com alguém que ela nem conhecia só porque ele desenhava mangá e se projetava em um personagem forte. E já a partir do episódio 3 nós acompanhamos a interação deles sendo mais amistosa, como se eles fossem conhecidos há muito tempo e o senpai lidando com as sacanagens da Nagatoro de uma forma não tão sofrida. Então é como se uma parte do desenvolvimento na relação dos dois fosse cortada. Esse é um problema que vem do mangá, o que é mais um motivo pelo qual eu não apoio a ideia de adaptações serem 100% fiéis. E então continuamos o anime com episódios em que praticamente todos eles se baseiam em piadas que envolvem o senpai tocar nos seios de uma garota ou em partes íntimas femininas, ou até mesmo o contrário. Eu às vezes me pergunto se eu que estou sendo chato e cobrando coisas que não deveria cobrar, mas é difícil pensar dessa forma quando comentários em sites de anime sobre o episódio são "Cara, o próximo vai ser muito bom porque vai ter toque nas tetas". E, de fato, o auge do episódio é toque nos seios de uma garota. Isso sem contar as insinuações a sexo. Pra mim não tem nada demais haverem piadas com esse teor, apesar do fato de ser inserido num contexto escolar com pré-adolescentes parecer bizarro pra mim, mas a questão é que as piadas do anime são extremamente repetidas e completamente sem graça. São piadas genéricas que você vê em 100 animes diferentes, que não tem a menor graça nem na primeira vez que contadas, que dirá da centésima. A única parte de toda a primeira temporada que não seguiu essa prática foi a que a Nagatoro corta o cabelo do senpai. Além do mais, eu tenho a estranha impressão de que, apesar da comédia erótica, Nagatoro é muito infantil, o que é muito esquisito. Não só os personagens se comportam como crianças, mas todo o tom e o centro das cenas faz parecer que é voltado para o público infantil. Digo, por que o senpai acreditaria que um vale imaginário que você supostamente pode pedir qualquer coisa vindo da garota que não consegue ficar um segundo sem provocá-lo, valesse realmente de alguma coisa? Antes da brincadeira começar, ele fica seriamente determinado em conseguir esse vale. Parece que eu tô assistindo um episódio de Chaves, só que obviamente não tão bom quanto. Fora que não combina com o personagem, ele não é imaturo a esse ponto. Nagatoro é o que podemos chamar de uma comédia romântica com uma premissa simples que se desenrola em muitos episódios, como o Zaki-chan e Kaguya-sama.
principalmente na sua estrutura de episódios, cada um contendo histórias diferentes entre si, como se houvessem episódios dentro de episódios. Essa é uma estrutura que demanda muita criatividade para que funcione e que seja agradável de assistir, o que tem em Kaguya-sama, mas não em Uzaki-chan nem em Nagatoro. Love is War, além de sacadas bem legais que sabem mexer com a sua expectativa e construir a comédia, acompanhado de elementos de produção incríveis onde um narrador consegue ser a melhor coisa do anime de acordo comigo mesmo, o cenário também desfruta de personagens secundários tão carismáticos e bem escritos quanto os principais, e balanceiam perfeitamente com o centro do enredo. Por outro lado, o autor de Nagatoro perde a oportunidade de trabalhar bem sua história, seus personagens e seus quadros de maneira recorrente. Bem, voltando aos acontecimentos dos episódios. Nagatoro é formada como uma típica personagem tsundere que cria uma imagem de menina, eu queria dizer redurona, mas soaria muito estranho. Então vamos dizer que ela cria uma imagem de menina rígida numa tentativa de esconder os sentimentos amorosos pelo senpai. E eu diria que o problema é que o autor não consegue desviar muito do arquétipo e construir com mais naturalidade a mudança dela para uma garota que consiga demonstrar o que sente não recorrendo à agressão. O comportamento da Nagatoro poderia ser um problema para a relação dos dois que os afetasse e a fizesse repensar sobre isso. Eu teria mais esperança que esse tipo de trabalho narrativo acontecesse se eu não tivesse lido vários capítulos do mangá. E um conflito desse seria 1000 vezes melhor do que a Nagatoro criando birra e ficando zangada com o senpai, tendo ciúmes da presidente do clube de artes, sendo que não existe o menor indício de envolvimento entre os dois e que não fosse respeitável. Após todos os episódios de brincadeiras da Nagatoro, a temporada fecha com um mini arco em que a presidente do clube de artes desafia o senpai para uma disputa envolvendo suas obras que serão apresentadas no festival cultural. Se o senpai vencer, o clube é mantido. Se perder, o clube é fechado. Esse é um momento em que a Nagatoro e o senpai precisam enfrentar uma figura antagônica que surge subitamente na série. São conflitos rasos e as sutilezas são muito óbvias. No arco, numa cena em que a Nagatoro sai correndo após um mal-entendido em que ela encontra o senpai e a presidente juntos, ela diz que suas artes faltam amor e pede para que ele corra atrás da Nagatoro. Toda a inserção da arte nesse arco é feita para que o senpai reconheça a Nagatoro como uma garota que ele gosta e confirme isso a ela, e por essa razão que quando ele diz que Nagatoro é quem ele quer desenhar, a cena é feita com grande emoção. Essa é uma narrativa de nível tão básico que o máximo que eu poderia fazer é dar umas balinhas de consolação para o autor pela tentativa. Mas como eu disse no início, existem detalhes minúsculos que conseguem conquistar o público em Nagatoro, e nada mais justo do que dizer quais eu curti e por que não começar com o final da temporada em que a Nagatoro, depois de tantas vezes trollando o senpai com falsos beijos, ela finalmente o beija de verdade, para surpresa dele e da nossa também. Quer dizer, ela demonstrou seus sentimentos como uma pessoa normal, minha nossa. Eu de fato achei um progresso interessante, apesar de faltarem os elementos devidos de desenvolvimento, não foi de todo ruim, houve um mínimo de recompensa pelos 12 episódios que acompanhamos. Não posso negar que as expressões da Nagatoro me divertem, dão uma identidade que pertence somente ao anime. E ao contrário de Uzaki-chan com uma direção fraquíssima, Nagatoro consegue ter um mínimo de qualidade nesse quesito. Tem quadros que são verdadeiramente lindos e que passam uma visão diferente sobre a Nagatoro, não só para o senpai, mas também para nós. E destaque também para o voice acting, o dublador do Midoriya se ajusta muito bem à voz do senpai. Apesar dessas falhas que fazem um anime como Nagatoro, que é feito puramente para entreter, ser só entediante, eu recomendaria mais o mangá do que o anime para quem não conhece a obra. Por acaso você queira ter uma leitura leve e piadas envolvendo ecchi e clichê o agradem. Até porque, diferente do anime em que é necessário assistir 20 minutos de episódio para chegar no auge e ser uma piada envolvendo virgindade é igual a não ter tocado nos seios de uma garota, no mangá você pode ler no seu ritmo e consumir muitos volumes em pouco tempo. Então, apesar das críticas, me digam aí nos comentários se vocês gostaram do vídeo e qual sua opinião sobre o anime, seus contra-argumentos ao que eu disse, enfim. E por favor, não me odeiem, é só um desenho 2D. De resto, seria muito bacana que você deixasse o like, se inscrevesse, compartilhasse e assinasse o Seja Membro para apoiar o canal com Money. Agradeço por visitar esse canal onde um otaku aleatório expõe a sua opinião nem um pouco relevante sobre desenhos japoneses. Obrigado por perder seu tempo assistindo esse vídeo e até a próxima.